Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto desta noite e a todos vocês que já chegaram aqui, você que está online, no Facebook ou no YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração ao Senhor. E que nós queremos nesta noite é que você possa adorar o Senhor, engrandecer a Deus. Por isso, feche agora os seus olhos. Leve agora seu pensamento ao Senhor. Você agora possa estar em espírito, em verdade. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, em verdade. Mesmo você estando aí na sua casa, que você agora possa estar na presença do Senhor. Vamos agora falar com Ele. Deus se faz presente. A Bíblia diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos o seu nome, ali estarei. Deus já se faz presente aqui, nesse culto desta noite. Pai, queremos dar graça ao Senhor por esse momento, ó Pai, que nós vamos ter de adoração a Ti. Pai querido, nós nos reunimos nesta noite para buscar, ó Pai, a Tua face. Pedimos, ó Pai querido, perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Que o Senhor, ó Pai, possa limpar-nos, purificar-nos, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros, que nos afasta, ó Pai querido, do Senhor, que nos leva, ó Pai, para longe de Ti. Aqui, ó Pai querido, estamos. Ó Deus, derrama a Tua unção, o Teu Espírito nesta noite, e que possamos, ó Pai, estar cheio do Teu Espírito, ó Pai. Aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão online conosco, ó Pai, que de alguma forma querem adorar o Senhor, buscar a Tua face, ó Pai. Por isso, ó Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor, ó Pai, venha até nós. Ó Deus santo e poderoso, abençoa-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. O texto de Salmo número 30, no versículo 11, 12, diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Amém? Que nós, meus queridos, possamos dar graças sempre ao Senhor. Todas as bênçãos que Deus tem nos dado, que Deus tem feito por nós, porque Deus é bom o tempo todo Deus é muito bom. E como é bom a gente louvar, como é bom a gente engrandecer ao nome do Senhor. E nós vamos cantar Maravilhosa Graça, o hino do nosso HCC 193, porque é pela essa graça maravilhosa que nós podemos estar de pé. É pela essa graça que nós podemos louvar ao Senhor. E é pela essa graça que nós fomos salvos. Por isso nós vamos cantar esse hino nesta noite. Vamos bater palma, porque ele é bem animado. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantar, como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Essa maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perenal. O Cristo perdoado
hoje eu sou liberto. Aleluia! Vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, Maior que a minha iniquidade. é revelação do amor do Pai. Do amor do Pai. O nome de Jesus, O nome de Jesus, engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. é maravilhosa, Maravilhosa, é tão grandiosa, grandiosa, é suficiente para mim. mim. É maior que a minha iniquidade, Que a minha iniquidade. é revelação do amor do Pai. Revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus louvai. Amém. Essa graça é a graça maravilhosa que nós recebemos. É uma graça, meus queridos, que nós não merecíamos. Ela é uma dívida impagável. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Amém? Ih, mas esse amém está fraco, igreja. Acho que o pessoal está dormindo ainda ou não jantou. Amém? Essa graça maravilhosa. E dentro desse mesmo espírito de louvor, nós vamos continuar cantando ao Senhor. Superabundou a graça de Deus no nosso lugar. E nós vamos, meus queridos, abençoar a vida da pessoa que está ao lado. Mesmo que nós estamos, né, nesse período de pandemia, né, com distanciamento. Mas eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado. Né, quando nós cantarmos graça, superabundou a graça, você abençoasse a pessoa que está do seu lado. Abençoe a pessoa que está do seu lado com a graça de Jesus que nós recebemos. A palavra do Senhor nos diz Vamos bater que pela palma? graça somos salvos mediante a fé. Isso é o que nós vamos proclamar. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim, graça, recebe a graça. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, graça. Abençoa a pessoa que está do seu lado, meu querido, na graça de Jesus. Superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça divina sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e do pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Abençoa a pessoa que está do seu lado, meu querido, com a graça. Recebe a graça de Jesus. Superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados.
e um dia seremos glorificados. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, que está aqui nesse lugar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Poder assentarmos. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso. É um Deus, meus queridos, que se deu por nós. O maior milagre, como dizia Billy Graham, não é, meus queridos, homem ir até a lua, até o espaço, vencer essas barreiras de dificuldade, ir até onde não há oxigênio, porque no espaço não há oxigênio. Construir uma nave espacial. Mas o maior milagre é Deus se transformar em homem e pisar na terra. Este é o maior milagre. E por isso que nós temos que agradecer ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Então vamos fazer a leitura bíblica aqui alternada, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16, e depois Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Agora todos, cada um dos seres viventes tinham 6 asas, que estavam cheios de olhos em volta e por baixo. E de dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Amém? Esse nosso Deus, Ele é santo. E não tem como, meus queridos, nós chegarmos à presença de Deus com as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável diante do Senhor. Esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico com a minha filha, estava explicando isso para ela, a dívida que nós temos diante do Senhor, essa dívida é impagável. Eu estava dizendo para ela: imagine que você pegou um empréstimo no banco, de apenas R$100, R$100, mas você não conseguiu pagar essa dívida no banco, e os juros são altos demais. E quando você foi negociar a sua dívida no banco, você viu que a sua dívida já ultrapassava de R$1 bilhão. De apenas R$100 que você pegou, agora a sua dívida já é R$1 bilhão. Mesmo que você jogasse na Mega Sena e ganhasse na Mega Sena, você não tinha condições de pagar. Ou você não teria essas condições de pagar. Você poderia jogar novamente, mesmo se ganhasse novamente, você não teria ainda as condições de pagar, porque é uma dívida impagável. R$1 bilhão. É assim, meus queridos, que somos nós diante do Senhor. Nós tínhamos uma dívida que era impagável diante de Deus. Não tinha como nós pagarmos. Alguém precisava pagar essa dívida. Esse alguém era você, era eu, que deveria morrer naquela cruz. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, entregou Jesus Cristo na cruz por nós. Por isso, não tem como nós chegarmos diante do Senhor com nossos pecados, precisamos pedir perdão, porque Deus é santo. E a santidade de Deus nos joga para fora, joga para o nada, se nós não estivermos com o sangue de Jesus
nos limpando e nos purificando, porque só o Senhor é santo. E nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão número 9. Quero chamar aqui a nossa irmã Vaci. Santo, santo, santo é o Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos o teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso e criador. Que nós possamos, meus queridos, entender o sentido desta letra, porque Deus é santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclama teu louvor. Antes de formar-te o firmamento e a terra, eras e excelso o Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso e benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo e Criador. Meus queridos irmãos, nós estamos já no mês de setembro. O ano está passando rápido, né? Daqui a pouquinho já vamos estar chegando ao final do ano. E hoje é a nossa abertura da nossa campanha de missões estaduais, com o tema Vocação e Graça. Vamos dizer todo mundo junto? Vocação e Graça. Meus queridos, esse momento de missões é um momento maravilhoso para a nossa igreja, para a nossa denominação batista. Uma coisa que nós precisamos entender, que nós batistas somos missionários, desde a nossa fundação.
A Igreja Batista, ela sempre foi missionária. E algo que nós precisamos ter na nossa mente é que nós temos o DNA missionário. A Igreja Batista, ela sempre investiu em missões e irá sempre investir em missões, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que, pastor, os batistas são tão missionários? Porque missões começam com Deus. Deus, ele é missionário. Foi o primeiro missionário. Quando lá no jardim do Éden, Adão e Eva haviam pecado, Deus perguntou: aonde estás, Adão? Ali começa missões. Deus indo atrás do homem para salvá-lo. E Jesus, quando veio a esta terra, deixou então essa missão para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso, os batistas têm no seu DNA missões. E essa época de missões, meus queridos, é uma época onde nós devemos alegrar-nos. Devemos, meus queridos, festejar. Por quê? Há vários motivos. Primeiro, é o momento quando nós lembramos, da missão que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para a sua igreja para testemunhá-lo. Jesus falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e sereis minhas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Jesus neste tempo que nós estamos. Segundo, é um privilégio nós sermos missionários. É um grande privilégio para a igreja. É um privilégio, meus queridos, quando nós investimos em missões, quando separamos recursos para missões. Porque diante desses recursos é que obras serão investidas, serão feitas. É com nossos recursos que vidas serão ganhas, irão sair do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Outra coisa é quando nós vamos ouvir também testemunhos de missionários. Quando nós, meus queridos, vamos escutar o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, não só no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. E outra coisa, meus queridos, é quando também nós participamos de missões. Quando nós estamos evangelizando, nós também somos missionários. Porque muitas vezes nós pensamos no missionário, naquele que deixou a sua casa. Por exemplo, eu sou um missionário. Deixei o Rio de Janeiro, deixei a minha família e vim para cá. Vim aqui estar com vocês, eu sou um missionário. Mas isso também, meus queridos, quero incentivar, porque vocês também são missionários. Quando vocês estão testemunhando de Jesus, quando vocês estão falando de Jesus para alguém, compartilhando do amor e da graça. Isso é ser missionário. Missionário não é aquele que deixou a sua terra, como eu, por exemplo, deixei o Rio de Janeiro. Mas missionários são todos aqueles que testemunham de Jesus. São todos aqueles que falam de Jesus. Por isso que nós, como igreja, temos que ser missionários. Falar da graça. E o tema, meus queridos, da nossa campanha de missões estaduais é muito propício, muito importante. E queremos, durante esse mês de setembro, nós vamos abrir hoje essa campanha e esperamos encerrá-la no final do mês de setembro. E depois nós vamos também participar da campanha de missões nacionais, no mês de outubro. E queremos que você se envolva com missões, que você participe de missões, que você ore por missões, que você tenha no seu sangue o DNA missionário, porque, meus queridos, é bom demais a gente falar de Jesus, a gente investir no reino do Senhor. E o nosso tema, como nós já citamos aqui, é vocação e graça. Nós fomos, meus queridos, chamados pelo Senhor, porque essa graça do Senhor nos alcançou, como nós já cantamos aqui nesta noite. Se você está aqui nesse culto,
ou que se está nos acompanhando online e já tomou a decisão de andar com Jesus, é porque você foi alcançado pela graça. Se nós, meus queridos, podemos respirar, é pela graça do Senhor. Nós vamos aqui ler a nossa divisa, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: portanto, não te envergonhes de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou com sua santa vocação. Não com virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Agora eu gostaria que toda a igreja lesse comigo essa divisa. Vamos lá? Portanto, não te envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou com uma santa vocação, não com virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Olha o que esse texto está dizendo: não te envergonhe de testemunhar. Não tenha vergonha do testemunho de Jesus, porque Ele é o poder de Deus. Essa graça que nos alcançou. Essa graça, meus queridos, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós vamos assistir agora um vídeo. Nosso pastor Eude Cabral, nosso secretário executivo. Pastor Eude, meus queridos, ele está entregando a secretaria executiva. Ele não será mais o nosso secretário executivo da nossa Convenção Batista Norte Rio Grandense. Já foi eleito um novo pastor, que é o pastor Isaías, que está no cargo hoje de secretário executivo da Ordem dos Pastores Batista aqui do Norte Rio Grandense. Ele que vai estar assumindo a secretaria executiva. Nós vamos agora ouvir a palavra do pastor Eude, e aqui como pastor da nossa igreja, ele que já esteve conosco no nosso aniversário em 2019. Nós temos aqui a palavra apenas de gratidão ao Senhor, pelo trabalho realizado pelo pastor Eude, pelo que o Espírito Santo operou através da vida dele. Então a nossa palavra é de gratidão ao Senhor. E que Deus abençoe o seu ministério à frente da Primeira Igreja Batista de Goianinha. Que Deus possa estar com ele ali. Vamos ouvir a palavra então do pastor Eude. Queridos batistas norte-riograndenses, que a alegria é o período da campanha de missões estaduais. Mês de junho, mês de julho, mês de agosto, estes meses em que nós vivemos missões. A Igreja Batista, nós como denominação, que estaremos completando agora, em 11 de setembro, 150 anos da presença batista no Brasil, temos no nosso DNA a obra missionária, o avanço. Muitos recursos são investidos anualmente. Aqui no nosso campo, ano passado, mais de R$500 mil investidos na obra missionária. E isso por quê? Por causa da sua participação, da sua parceria na adoção missionária, do PAN, por causa da sua igreja que envia o plano cooperativo, que faz a campanha missionária. Meu querido pastor, nossa gratidão em nome de todos os missionários, em nome de todo o nosso staff, os missionários que servem no campo e os que estão no escritório, né? Afinal, todos somos missionários do nosso Senhor Jesus. Então, queremos desafiar você a que essa campanha, agora, a de 2021, seja uma campanha muito especial. Seja uma campanha de um envolvimento maior, de um engajamento maior. E repito o que já falei em outros momentos, em outras campanhas, o nosso objetivo não é só levantar uma oferta. Levantar a oferta não é o objetivo principal, mas os nossos objetivos são 3. Primeiro, manter acesa a chama, o ardor missionário no coração da igreja. Porque uma igreja missionária é aquela que evangeliza, é aquela que faz discípulos,
é aquela que se envolve no que diz a grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, manter acesa a chama no coração da igreja. Segunda coisa, despertar vocações. Quantas pessoas que foram despertadas por uma campanha missionária, isso aconteceu comigo, acredito que com você que está me ouvindo e me vendo aqui também. E aí, levantar uma oferta para sustentar aqueles que vão, sustentar a obra, a manutenção da obra. Então, queridos, eu já quero aqui lhe agradecer por tudo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem feito e por tudo que Ele irá fazer nesta campanha de missões estaduais 2021. Nossa gratidão, que Deus nos abençoe e que façamos uma campanha da melhor forma para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vocação e Graça, campanha de missões estaduais 2021. Acesse o site euproclamo.com e tenha acesso a todo o material da campanha. Uma coisa que o pastor Hildo estava falando ali é sobre levantar também vocacionados. E que ele foi tocado por uma campanha de missões. Eu estava me lembrando que eu também fui tocado por uma campanha de missões. Lembro de uma campanha de missões, eu estava sentado, e a promotora de missões lá da igreja, na época eu era membro da primeira igreja batista de Niterói, ali com o pastor Fanini, a irmã Lúcia Nolasco, ela dirigindo ali, falou sobre o tema Dar-lhe voz de comer. E ela explicando sobre aquela campanha, aquilo tocou no meu coração. Falou grandemente no meu coração. Logo quando acabou o culto, eu procurei a irmã Lúcia. E falei para ela, minha irmã, eu quero me envolver com missões. Eu era ainda um adolescente, um jovem na igreja. E acabei me envolvendo com missões. Depois ela saiu do ministério de missões da igreja. Entrou uma outra irmã e teve uma primeira viagem missionária. Eu fui participar daquela primeira viagem missionária. Depois disso, meus queridos, não consegui mais largar missões. Se eu estou aqui, porque fui eu também alcançado, despertado por missões. E a nossa esperança é que você também possa ser despertado por missões. Que você também possa sentir esse ardor no seu coração por missões. Se envolvendo, orando, contribuindo, participando. Porque, meus queridos, Deus é bom demais, é coisa maravilhosa. É um privilégio nós envolvermos com missões. Neste momento, nós vamos entregar nossos dízimos, as nossas ofertas. E queremos pedir aos irmãos para separar sua oferta de missões. Lá atrás está um envelope escrito oferta de amor. Que você, ao final do culto, pegasse aquele envelope ali e colocasse no seu coração um propósito. Nosso alvo, meus queridos, é R$600. Mas eu queria que você colocasse nesta noite um alvo no seu coração, falando, olha, eu quero contribuir para missões. Muito mais do que eu contribuí no ano passado. Eu quero desafiar a igreja nesse sentido. Muito mais do que você contribuiu ano passado, que este ano você possa se doar mais. Um pouco mais. Eu sei que as coisas estão apertadas, está difícil. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando nós damos, as bênçãos sem medidas, abundantes, sempre vêm sobre nós. Eu posso falar isso por experiência própria. Falo isso por experiência própria. Então, meus queridos, não feche o seu coração para missões. Se envolva, participe. Com esse tema, vocação e graça. Que nós possamos encontrar nossa vocação. Encontrar a graça do Senhor sobre nós. Então, neste momento, nós vamos aprender a música tema. E pedir, né, a irmã Ana, que recolhe então os dízimos e a oferta desta noite. A música, meus queridos, é Vida na Vida, a música tema da nossa campanha de missões. A letra, ela é muito interessante, muito linda, por sinal. Ela diz assim, o que de graça recebi, com muito amor partilharei,
aquilo que eu aprendi, a meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou pão, e água a quem quer beber. Eu cumprirei a minha missão, levando vida ao viver, e ser quem Ele quer, testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, esse é o refrão, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou e vou além. Vida na vida de alguém. Meu chamado é. A letra é bem fácil. Tenho certeza que até o final da nossa campanha, até o final do mês de setembro, você já conseguiu pegar. Eu ouvindo poucas vezes já consegui aprender. E tenho certeza que você também irá conseguir aprender esse louvor. Então nós vamos louvar o Senhor com ele. O que de graça recebi, com muito amor partilharei. Aquilo que eu aprendi, a meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver e ser quem Ele quer. Testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. O que de graça recebi, com muito amor partilharei. Aquilo que eu aprendi, ao meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver. Ser discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Amém. Nós, nesse momento, vamos orar pela nossa campanha de missões.
E quero aqui chamar nossa irmã Pretinha, Ozenilda, para orar ao Senhor neste momento, dedicando essas ofertas que aqui foram levantadas. E também vamos estar orando, está conosco aqui a nossa irmã Netinha. Queremos que o Espírito Santo esteja consolando, confortando, ajudando essa aqui, a nossa querida irmã a passar por esse momento difícil, que é o luto, não só ela, mas também todos da sua casa, toda da sua família. Que o Espírito Santo, minha querida irmã, esteja contigo. Oremos. Eterno Deus, Santo, Santo, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos permitir trabalhar para Ti, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, e os que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a oferta. Recebe, Senhor, esta oferta que seja aplicada nas missões, que venha fortalecer o Teu nome, Senhor. Cada dia mais, que essas pessoas possam trabalhar, que todos nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome, que jamais venhamos nos envergonhar da Tua palavra, Senhor. Abençoa nesse momento, Senhor, um pedido especial pela nossa irmã Netinha, Senhor, que está de luto. Abençoa a sua família, seus filhos e todos que neste momento choram, Senhor. Vem nos abençoar, recebe nossa gratidão, nossas orações, nossos louvores, tudo que foi feito, o que há de vir, até e nos leva para casa. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém e amém, Senhor. Nesse momento, eu quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, onde estaremos meditando na palavra do Senhor, a partir do verso 57 até o 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57 até o 62. Vamos ficar de pé mais uma vez para nós lermos a palavra do Senhor neste momento. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse-lhe Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu e ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Pai querido, que neste momento o nosso coração esteja preparado para receber, Senhor, a Tua palavra, Pai. Para acolher aquilo que o Senhor tem para nós, para
despertar-nos para o teu reino, Senhor. Usa-me, ó Pai querido, como instrumento vivo nas tuas mãos. E fale, ó Pai, no coração de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem é o chamado de Jesus, ele é radical. O chamado de Jesus é radical. Meus queridos, nós estamos, como eu falei aqui, começando mais uma campanha de missões estaduais. Com um tema muito propício, muito próprio para este momento que nós estamos vivendo, para o despertamento da igreja, para essa nova geração que está surgindo. E precisamos realmente pensar sobre vocação e graça. Precisamos, meus queridos, de pessoas vocacionadas, pessoas que estejam prontas para levar a graça de Deus, pessoas que estejam prontas para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento vivo nas tuas mãos. Não apenas aquelas pessoas que cantam aquela música, usa-me, mas chega na hora, pula fora, sai fora, não querem trabalhar para o Senhor, não querem investir na obra do Senhor, não querem se dispor para o reino do Senhor. Por isso, achei muito propício, muito próprio, este momento onde nós como igreja precisamos realmente pensar sobre vocação. Mas nessa noite, antes de pensarmos sobre vocação, nós estaremos durante esse mês todo trabalhando sobre isso. Mas hoje eu quero pensar um pouco sobre o chamado do Senhor. O Senhor, meus queridos, Ele tem chamado várias e várias pessoas. Mas muitos cristãos não têm essa essência do cristianismo nos seus corações. Tem a tradição da fé, mas não tem o compromisso, não tem o valor, não tem o fogo no seu coração. Não são como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que falaram, nosso coração ardia quando ele nos falava. São pessoas que perderam o fogo, que a brasa se apagou. Ou talvez nunca tiveram a brasa nos seus corações. Não sabe o significado da palavra cristão. Para quem não sabe, a palavra cristão significa pequeno Cristo aqui na terra. Os discípulos de Jesus, no início, era conhecido como o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eles eram conhecidos como o caminho. Mas depois, com seu andar muito parecido com Jesus, eles foram chamados de cristão, por parecer com Jesus, por ser igual a Jesus. Mas infelizmente, nos dias de hoje, parece que não há mais sentido essa palavra cristão, porque nós não somos mais parecidos com o Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com o nosso próprio ego, com nós mesmos, e não estamos prontos para assumir um compromisso com Jesus, com a sua igreja, com o seu reino, com o seu chamado. Por isso, nesta noite eu quero pensar um pouco o que é ser cristão, o que significa isso, esse compromisso radical que é. Lucas, que é o autor aqui desse livro que nós acabamos de ler, ele faz questão de registrar uma sequência de comentários que Jesus fez para aquelas pessoas que estavam ali se candidatando a ser discípulo dele. Nós temos aqui 3 candidatos ao discipulado. E é interessante porque esses 3 candidatos parece que foram reprovados por Jesus. Parece que eles não estavam prontos para assumir um compromisso. E eu quero destacar, então, 3 características que um discípulo
de Jesus tem que ter para ser um discípulo radical neste tempo? Se queremos, meus queridos, encontrar vocação e graça, nesse período que nós estamos, onde precisamos levar a palavra de Deus, né, aqui para urbano, litoral e o sertão, nós precisamos, meus queridos, entender esse chamado de Jesus. Precisamos, meus queridos, ter dentro do nosso coração esse fogo, meus queridos, que eu sempre digo, quando chega esse período de missões, meu coração arde cada vez mais e mais, pula. Porque missões, como eu disse, é bom demais. O Senhor, meus queridos, nos convida a participar dessa obra. Mas nós temos aqui 3 características que eu quero aqui destacar. A primeira delas é sem descanso. No versículo 57, versículo 58, diz assim: quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: a raposa tem tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Nós temos aqui o primeiro candidato ao discipulado. Aquela palavra: olha, Senhor, eu estou pronto para te seguir. Mas Jesus o alertava que para segui-lo seria essa última viagem para Jerusalém, uma trajetória de morte, e que não seria um caminho fácil, porque não tem aonde ele descansar, não tem aonde ele ficar. É uma completa autonegação de fadiga e de luta. Seria um momento difícil. O aspecto de ser discípulo de Jesus é um aspecto de compromisso, de radical, e que, meus queridos, não há aqui descanso. Para poder seguir Jesus, não tem um começo, mas não há um fim. Jesus, ele pede de nós uma autonegação, que ele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, e que não pode ter nenhum outro interesse. E muitas vezes nós temos outros interesses e não conseguimos colocar Jesus em primeiro lugar. Ontem, a gente estava aqui já ensaiando para a peça de teatro do aniversário da igreja. Eu estava aqui conversando com os jovens, falando sobre a última peça que eles apresentaram aqui, já no culto jovem. Que mensagem que foi aquela peça? Que mensagem? Mensagem poderosa. Porque mostrou justamente como nós estamos nos dias de hoje. Muitos ocupados com várias besteiras, ao qual Jesus não pode fazer parte. Onde Jesus, meus queridos, ele é sempre deixado de lado. Onde muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é muito mais importante do que o reino de Deus. Se você viu aquela peça e você prestou bastante atenção, você conseguiu captar a mensagem daquela peça. É justamente do que esse candidato aqui ao discipulado, ele está passando. E o que Jesus está dizendo para ele? Olha, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa abrir mão de tudo para me seguir. Você tem que estar pronto, porque caminhar comigo não é fácil. Vai ter várias lutas, vai ter várias dificuldades. Há alguns pastores por aí, de algumas igrejas por aí, que eu nem considero igrejas, não vou dizer aqui o nome por questão de ética, mas eu não considero igreja do Senhor, porque eles pregam teologia da prosperidade. Pregam que andar com Jesus é bom demais, porque Ele vai te dar tudo, você vai ter casa, vai ter dinheiro. Mas, na verdade, você não encontra base bíblica para isso. Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, Jesus sempre disse
que os discípulos deles iam passar por dificuldade, iam passar por lutas, iriam ter, sim, ali, muitas dificuldades. Quando nós, meus queridos, trabalhamos para o Senhor, não há férias, não há aposentadoria, mas é uma coisa que começa aqui na terra e termina no céu, na eternidade. E o nosso foco é relacionamento com o Senhor, é relacionamento com o próximo, é levar, meus queridos, Deus em primeiro lugar, é ter esse compromisso com Ele. Por isso é importante nós entendermos que Jesus ele deve vir em primeiro lugar. Não é, meus queridos, as outras coisas, mas sim é Jesus em primeiro lugar. E foi justamente o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23 ao 26, que dizia, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por quem quiser preservar sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a perseverar. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou prejudicar a si mesmo? Pois, quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai, dos santos anjos, ele envergonhará de quem se envergonhar, de mim e das minhas palavras. O que o Senhor está dizendo, olha, você precisa ter um relacionamento comigo, um relacionamento com o próximo, e que você tem que estar pronto para andar comigo. Andar com Jesus, meus queridos, não é realmente uma tarefa fácil, porque vai ter perseguição, vai ter luta, mas é um compromisso que Ele nos chama para trabalhar no teu reino. Esse tipo de compromisso, ele é radical na fé, nos valores, nas atitudes, nos planos, na missão de vida, nos recursos financeiros, no cuidado com as pessoas, no compromisso com o seu povo, no compromisso com a sua igreja, no sentido do batismo e no serviço cristão. E será que você está pronto realmente para ser um discípulo de Jesus? Verdadeiramente? Porque, meus queridos, trabalhar para o Senhor não tem descanso. Não há descanso. Mas uma segunda característica do chamado de Jesus para os seus discípulos é sem desculpa. Versículo 59 ao versículo 60. E disse-lhe a outro, segue-me. Mas ele respondeu, permita que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixe os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Esse segundo convite aqui, ele partiu de Jesus. O primeiro candidato, ele se colocou à disposição, falou, Senhor, eu vou te seguir. Mas o segundo agora aqui é Jesus que está chamando, olha, vem e segue-me, vem comigo. E essa pessoa aqui, falou, olha Senhor, eu quero ir, eu vou. Mas primeiro, Senhor, eu tenho um compromisso. Primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Quando ele fala isso, nós precisamos entender como é que era a mentalidade do povo daquela época. Quando ele está falando sobre sepultar o seu pai, não significa que o pai dele estava morrendo, mas significa, né, que ele estava esperando a herança do pai dele. Ele queria que o pai dele morresse para ele poder receber a herança. Tudo aquilo que estava envolto da sua herança, do pai. E ele tinha aqui uma desculpa de adiantamento, deixando para depois, olha Senhor, eu não estou pronto agora. Não é este o momento para que eu possa agora andar contigo. Na verdade, eu quero atrasar um pouco. Quantas pessoas, meus queridos, têm feito assim? Não, agora não, depois. Depois eu vou trabalhar para o Senhor. Depois eu vou fazer a obra do Senhor. Sempre é o depois. O depois, o depois e o depois.
Jesus vira para ele e fala: deixe os mortos sepultar os mortos. A herança do seu pai talvez não esteja agora pronto para chegar até você. Talvez o seu pai ainda vai levar alguns anos para morrer. E aquele homem estava dizendo: olha, eu não vou agora, mas eu vou depois. Quantas pessoas, meus queridos, estão assim? Não, vou trabalhar depois para o Senhor. Agora não. É uma grande incoerência, meus queridos, quando nós recebemos a graça do Senhor nas nossas vidas e não nos colocamos à disposição dele. Quando nós somos alcançados pelo Senhor e não falamos: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, mas agora não, Senhor. A gente às vezes diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, mas usa ele ali. Vai ele ali. Deixa ele trabalhar primeiro. Eu não vou trabalhar agora não, Senhor. Agora não. Agora não. O pai daquele homem era uma desculpa para aquele homem não seguir o Senhor. O pai daquele homem era um empecilho que ele estava colocando, ou uma barreira que ele estava colocando para não andar com Jesus. E qual será o empecilho, a barreira ou a desculpa que você está dando para Jesus? Você não está dando para mim. Quando você fala: olha, pastor, eu não vou trabalhar na igreja, você não está falando para mim, mas você está falando para Deus, porque essa obra não é minha, essa igreja não me pertence, eu não sou dono dessa igreja, quem é dono é Jesus. Jesus, ele que é o dono desta igreja. Então, quando você não quer trabalhar para a igreja, você não quer trabalhando para Jesus. Você consegue compreender isso? Quando você diz: olha, eu não vou fazer essa obra agora, você está falando isso é para Jesus, não é para mim. Aquele homem estava dizendo: olha, Senhor, eu vou primeiro enterrar o meu pai. Eu vou primeiro receber a bênção do meu pai, porque depois eu posso ter recurso para poder trabalhar para o Senhor. Mas Jesus não estava pedindo recurso. Jesus estava pedindo que aquele homem seguisse Jesus. Jesus estava pedindo: eu quero você, eu não quero saber do que está em volta de você. O que você tem para me oferecer. Eu quero saber se você está pronto para ir comigo. Aquele homem foi reprovado no discipulado de Jesus porque ele tinha uma desculpa. O Senhor, meus queridos, ele tem nos chamado para trabalhar no seu reino, na sua seara. E nós não podemos dar desculpa para o Senhor. Temos, meus queridos, que estar pronto e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Estou pronto, Senhor. Mas uma terceira característica desse chamado de Jesus para a nossa vida é sem distração. No versículo 61, versículo 62, diz assim: e outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus, porém, respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro candidato aqui ao discipulado, ele estava se colocando também à disposição de Jesus, falando: Jesus, olha, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso conversar com a minha família. Se o segundo candidato estava colocando o pai como empecilho, esse terceiro candidato, ele também coloca agora a família como empecilho. Ele diz: olha, primeiro eu preciso despedir da minha família. Eu preciso ver quem eu estou deixando para trás. Minha esposa, meus filhos, a minha mãe. Eu preciso, Senhor, primeiro falar com eles, abraçá-los.
E é interessante porque quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João, eles nem olharam para trás e nem se despediram da família, já foram logo seguindo Jesus. Mas esse aqui, esse terceiro, ele fala, olha, primeiro eu preciso falar com a minha família. E Jesus faz aqui uma comparação que eu achei muito interessante, que é com o plantador, aquele que planta, aquele que vai ali trabalhar na terra. E Jesus usa uma ilustração sobre quem toma a mão no arado. Vocês sabem que aquela pessoa que pega a junta de boi e fica então traçando aquele caminho, abrindo aquelas valas para poder ali fazer a plantação, ele não pode olhar para os lados e nem para trás. Porque se ele olha para trás, quando ele está andando ali com os bois, abrindo ali aquela terra, ele vai fazer um caminho de zigue-zague. E aí o que vai acontecer? O caminho fica todo torto. Ele perde o caminho. Para ele andar no caminho reto, ele tem que estar sempre focado para frente. Não pode se distrair com nada, olhando para os lados, olhando para trás, preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. E Jesus chama a atenção dele, falando, olha, você quando vai me seguir, você não pode ficar olhando para trás, se arrependendo do que você está deixando para trás. Ficar distraindo com as coisas que estão à sua volta. E como, meus queridos, tem irmãos assim, que olham para trás, e só olham para trás, mas não olham para frente, não olham para o futuro. O que Jesus está dizendo aqui, ó, você precisa olhar para o futuro, e não para o passado. O passado já foi, você não pode mudar. Você não tem como mudar, mas você pode sim olhar para o futuro e trabalhar para o futuro. Infelizmente, meus queridos, nós temos sido distraídos com as coisas do mundo. Muitas vezes, em vez de a gente olhar para frente, nós estamos olhando para os lados ou para trás. Não estamos olhando para frente. Não estamos prestando atenção no que está à nossa frente. Nós estamos prestando atenção para trás. Porque o inimigo, ele tem trabalhado isso nas nossas vidas. Citando a peça novamente aqui, mostrando os jovens, né, no computador, no celular, pintando a unha. Tudo isso não deixando Jesus participar das suas vidas, é porque estão distraídos. Estão, meus queridos, pensando que pode olhar para qualquer lado, menos para frente. Onde está Jesus? Quando, meus queridos, nós perdemos a direção, quando nós passamos a olhar para o lado, não podemos ver mais a graça do Senhor. Você tem visto a graça do Senhor durante esse período de pandemia? Eu confesso que eu tenho visto e muito. O que Deus tem feito no nosso meio? São coisas, meus queridos, maravilhosas. Mas, infelizmente, as pessoas estão focadas só no Covid. Só presta atenção na doença. Ou só prestar atenção na doença. Mas não prestar atenção na graça, na misericórdia e na ação de Deus. Mas ficaram prestando atenção na doença, no número de mortos. Mas não prestaram atenção no que Deus fez, e no que Deus está fazendo, e no que Deus irá fazer. Porque ficaram prestando atenção nos lados, ficaram distraídos. Por isso, esse chamado de Jesus é um chamado radical. Porque ele fala, olha, você precisa primeiro olhar para frente. Você precisa estar pronto para o arado. Essa palavra arado, eu acho uma palavra muito forte para nós, e nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Porque nós precisamos realmente arar o campo. Nós somos plantadores da palavra de Deus, e não podemos ficar, meus queridos, distraídos, prestando atenção em outras coisas.
Nós precisamos levar a palavra de Deus. E olha, meus queridos, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo nesse período. Mas infelizmente as pessoas estão presas no seu passado, as pessoas estão presas olhando para trás, as pessoas estão presas nas amarras que controlam as suas vidas e não conseguem prosseguir para o alvo da soberania, da vocação em Jesus Cristo. Andar com Jesus é um compromisso radical e devemos fazê-lo o primeiro da nossa vida e da nossa existência. Devemos, meus queridos, confessar que o Senhor, Ele é o Senhor que controla toda a nossa vida. Por isso, quando Jesus diz para aquele homem, ninguém que lança a mão no arado, olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Quando nós, meus queridos, nos distraímos, significa que a gente está sendo reprovado na prova do Senhor. O Senhor está dando uma prova aqui. Infelizmente, esse candidato, esse terceiro candidato aqui do chamado, ele foi reprovado porque ele estava olhando para trás. Não conseguiu olhar para frente. Qual é a direção que você está olhando? Você está olhando para o lado? Você está olhando para trás? Ou você está olhando para frente? Jesus diz aqui muito claro, quem não olha para frente, porque está andando, abrindo um caminho, olhando para frente, que é o nosso Senhor e Salvador, e o nosso hino, o nosso cantor cristão diz, olhando para Cristo. E nós devemos estar olhando para Cristo. Devemos, meus queridos, nos concentrar com Ele. Aí essas pessoas estão aptas para trabalhar para o Senhor. Estão prontas para fazer a obra do Senhor. Agora, se você se distraiu, se perdeu, seu caminho ficou todo bagunçado, você não está apto para andar com o Senhor. Por isso, vocação e graça é, meus queridos, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós entendemos quem nós somos. Por isso, hoje, o Senhor nos chama para um compromisso radical com Ele. E esse compromisso, meus queridos, é sem descanso. É sem desculpa. É sem distrações. É um caminho sem volta. Se os homens podem fazer esse compromisso assim por causas humanas, será que nós não podemos também fazer um compromisso com o Senhor? Porque muitas vezes, meus queridos, nós temos mais compromissos com as coisas lá do fora, mas não temos compromisso com as coisas aqui de dentro. Levamos as coisas da igreja na brincadeira. Esse versículo, meus queridos, ele responde aqui duas perguntas. Primeira pergunta, o que Deus me dá? A segunda, o que eu dou a Ele? Primeira é da perfeição de Deus, que resulta nas ambas e obtém as mesmas respostas. Deus, meus queridos, Ele nos dá coisas maravilhosas. A segunda coisa é o que Deus Ele está nos oferecendo. Tudo. Um amor total, um cuidado total, que abrange corpo e alma. Um perdão total que cobre toda a minha culpa. Um auxílio total que alcança até a área da minha vida. Mas a pergunta que não quer calar nesta noite é o que nós estamos oferecendo ao Senhor? O que você tem oferecido a Ele? Será que é uma obediência?
um amor que está pronto para trabalhar, porque, meus queridos, o que não falta aqui na igreja é trabalho. Estamos precisando de pessoas para nos ajudar aqui na transmissão. Mas cadê? Estamos precisando de pessoas para ficar na portaria, para recepcionar as pessoas. Mas cadê? Estamos precisando de pessoas, meus queridos, que nos ajudem, que trabalhem. Pessoas que estejam prontas para servir ao Senhor. Pessoas que estejam prontas para dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero servir a Ti. Quantas vidas nós estamos conseguindo alcançar? E podemos alcançar muito mais. Quando os irmãos entenderem que esse compromisso com o Senhor, ele é radical. E precisa ter uma obediência total. Por isso o Senhor nos convida nesta noite para trabalharmos para Ele. Mas qual é a sua resposta para o Senhor? Será que você anda cansado demais para trabalhar para Deus? Que não consegue de repente nem desligar um ventilador quando acaba o culto? Ou o seu dedo vai cair se você apertar o botão ali? Será que você tem alguma desculpa para não fazer a obra de Deus? Ou será que você anda se distraindo com as coisas desse mundo? O Senhor hoje nos chama, meus queridos, para que nós possamos trabalhar para a obra do Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Qual é a sua resposta para Ele? O Senhor, meus queridos, Ele nos dá várias bênçãos. Mas a pergunta é, o que você está dando para Ele? O que você está oferecendo para Ele? Se queremos, meus queridos, ser uma igreja viva, uma igreja poderosa, precisamos dos irmãos para trabalhar. Precisamos dos irmãos que digam, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar no Teu reino, na Tua causa. Não quero mais andar cansado, com desculpa, distraído. Mas eu quero, Senhor, fazer, levar, proclamar, abençoar vidas aqui da nossa comunidade. Pai querido, neste momento de reflexão, de resposta, diante dessa pergunta, ó Pai, é que precisamos dar agora ao Senhor. Não é para o pastor, mas é para o Senhor. É para Ti, ó Pai. O que nós estamos fazendo, ó Pai? O que nós estamos fazendo como cristão? Como pessoas, ó Pai, que foram chamadas, pessoas que foram libertadas, pessoas que foram alcançadas pelo Teu amor. Precisamos, ó Pai querido, que o Senhor opere poderosamente. Mas, ó Pai querido, o que precisamos é de uma resposta. Tenho certeza que o Teu Espírito Santo nesta noite falaste nesses corações. Levante, ó Pai querido, pessoas aqui vocacionadas, pessoas que estejam prontas para abençoar vidas, levando a Tua graça, o Teu amor, levando, ó Pai querido, uma palavra de bênção para a nossa comunidade, ó Pai. Precisamos, ó Pai, ser uma igreja, ó Pai, que tenha o nome de Cristo. Uma missão, ó Pai querido, que o Senhor deixou para a Tua igreja. Missões, ó Pai querido, não é aquilo que nós fazemos lá fora. As missões, ó Pai querido, é quando nós entendemos o nosso chamado e vamos e levamos a palavra de salvação. Pessoas, ó Pai querido, que estão nas trevas. Pessoas, ó Pai querido, que precisam ser alcançadas pela Tua maravilhosa luz.
Por isso, desperta, ó Pai querido, a tua igreja. Acorde, ó Pai, aqueles que ainda dormem. Levanta, ó Pai querido, aqueles que estão mortos. Que o nosso coração, ó Pai, possa arder. Que o nosso coração, ó Pai querido, possa estar pronto para te servir. Que possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor amado, como instrumento vivo nas tuas mãos. Ó Deus de amor, Deus santo. Que, ó Pai querido, nós possamos, ó Pai, colher muitos frutos daquilo que nós estamos plantando, Pai. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos passar para a nossa celebração da ceia do Senhor. E na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós temos aqui a recomendação do apóstolo Paulo, que diz assim: pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comeres este pão e beberes este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. A ceia do Senhor, meus queridos, é um momento sublime da igreja. É um momento onde nós proclamamos a morte do Senhor e também a ressurreição do Senhor. É quando, meus queridos, também nós lembramos que nós estamos na nova aliança. Aliança no sangue de Jesus. E quando nós participamos deste momento, que é um momento para nós, batista, memorial, que trazemos à nossa memória o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, é o momento que nós proclamamos até que o Senhor venha. Quem é que pode participar deste momento memorial? Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que foram batizados nas águas por imersão, e que estão em comunhão com Deus e também com a igreja, pode então participar deste momento memorial. A ceia, meus queridos, do Senhor é esse momento memorial. Não é para nós batistas um momento que traz para nós um poder sobrenatural, como alguns acreditam, ou então que os elementos se transformam ali no corpo e no sangue de Jesus, como alguns também acreditam. Não, para nós batistas, o pão é pão e o suco é suco. Mas é um momento sublime da igreja, é um momento onde nós devemos, meus queridos, nos alegrarmos, porque o sangue do inocente foi pago por nós na cruz do Calvário. E neste momento que nós vamos distribuir aqui os elementos, quero chamar aqui o nosso diácono Jesse, para distribuir aqui os elementos. Chamar também aqui nossa diaconisa Vassi, para nós cantarmos o hino. É o 142, nosso cantor cristão, Pão da Vida. Enquanto os irmãos irão então receber os elementos da ceia nesta noite.
pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Querido, esse texto de Isaías representa aquele momento que Jesus subiu ali naquela cruz. O texto bíblico aqui dessa profecia de Isaías diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas tribulações, aflições, todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. O texto bíblico aqui diz que Ele foi moído, rasgado, e quando Ele estava realmente naquela cruz, o seu corpo, Ele teve ali que ser machucado, Ele teve que ser rasgado. Aquela chibatada que Ele levou antes de carregar aquela cruz, foi por sua causa, foi por minha causa. Nos momentos finais da sua caminhada, Jesus já não aguentou carregar a cruz porque estava pesado demais.
Os nossos pecados pesavam sobre ele. Em nenhum momento o texto bíblico diz que ele abriu a boca, que ele reclamou, que ele disse: olha, eu não vou mais continuar. A profecia diz aqui que ele foi oprimido, ferido, machucado, mas não abriu a boca. Com essa imagem na nossa mente de Jesus subindo até aquela cruz e Gólgota, é que nós vamos comer agora este pão. Comemos o pão neste momento. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos gratos ao Senhor por esse momento memorial que estamos aqui na Sua presença, Senhor. Quando aqui, Senhor, estamos na Tua presença, ó Pai, fazendo esta memória a Ti, ó Pai, lembrando, Senhor, daqueles momentos, ó Pai, que passaste por nossas causas. Meu Deus, por isso, Senhor, nós estamos gratos, Pai, porque o Senhor levou todas as nossas culpas sobre si. Ó Deus, pagou este preço, que não tem preço, Senhor. Uma vida não tem preço, disso nós sabemos, ó Pai. E o Senhor sofreu tudo isso por nossas vidas. Senhor Deus, abençoa, Pai, a cada um que aqui se fez presente, Senhor, esta noite. Senhor Deus, abençoando a vida de cada um, Senhor, consagrando mais a Ti, para que, Senhor, assim possa te servir com mais perfeição. Meu Deus, abençoe esta igreja, o pastor da mesma e toda a sua família. Ó Senhor Deus, perdoa nosso pecado, mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, meus queridos, ele foi derramado para poder nos purificar-nos de toda a nossa impureza, iniquidade, pecados. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para que nós temos agora uma nova aliança com o Senhor. Saímos, meus queridos, debaixo da lei, e hoje nós estamos vivendo debaixo da graça do Senhor. Porque o sangue do Senhor foi derramado naquela cruz. É somente pelo sangue de Jesus é que nós somos purificados, lavados, remidos, justificados diante do Senhor. Ainda não glorificado, como o nosso hino que nós cantamos nesta noite. Mas nós somos purificados com o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Nós vamos agora tomar esse cálice, lembrando do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nesse momento, ó Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela morte e ressurreição de Jesus. Agradecemos ao Pai querido pelo sangue derramado, que nos lava e nos purifica, que nos deixa, ó Pai, limpo diante do Senhor. Nós só temos que agradecer a Ti, ó Pai. Então a nossa palavra nesta noite é obrigado. Porque é pela Tua graça, ó Pai. É pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Meus queridos, eu quero dar aqui alguns avisos nesta noite. Quero agradecer aos irmãos que estão presentes conosco, seja online ou que estão aqui conosco presencialmente. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Quarta-feira, meus queridos, nós vamos ter o nosso culto de oração e nós vamos ter a mensagem do pastor Ramon, do nosso coordenador de missões. Será o nosso canal do YouTube. Então você não pode perder, ele estará trazendo uma mensagem para nós sobre vocação e graça, e queremos que você então seja abençoado. Então não perca, né, quarta-feira agora, o nosso culto de oração. E nós vamos ter, meus queridos, cada quarta-feira, uma mensagem de um missionário que está no campo. Então quero que você fique bem ligado em todos os nossos cultos de quarta-feira, onde nós vamos ouvir do que Deus tem feito, o que Deus está fazendo no nosso campo missionário. Sexta-feira nós vamos ter a nossa sala de oração e convidamos os irmãos a estarem conosco para juntos nós estarmos orando e buscando a presença do Senhor. No sábado terá a sala de oração dos jovens. Quinta-feira agora não vamos ter, tá, meu irmão Jesse, o nosso encontro com os homens, tá, no nosso Homens de Coragem, tá bom? Nós não vamos ter. E vão ficar, então, para o próximo encontro. E no próximo domingo, nós vamos ter nosso culto de celebração, e será lá em São Geraldo. Tá bom, meus irmãos, lá de São Geraldo? Nós vamos ter o nosso culto lá. E no final do culto, nós vamos plantar a nossa muda para a nossa árvore do nosso jardim de oração. Algo, meus queridos, que a nossa irmã Ieda me cobrava muito. Nosso jardim de oração, ali da nossa congregação. Estaremos plantando no final do culto, no domingo, lá na nossa congregação de São Geraldo. Quando nós encerrar o culto, nós vamos ali fora, nós vamos estar plantando, vamos ali orar, agradecer a Deus e já profetizando, porque nós queremos que ali seja um momento de encontro de pessoas com o Senhor. Amém? Mas esse amém, meus queridos, é desanimador, hein? Amém, igreja? Amém, né? Tem um amém forte, meus queridos. Que nós queremos vidas sendo alcançadas pelo Senhor. Amém? Então, nós vamos ter esse nosso jardim de oração para as irmãs estarem ali, né, sentando, conversando, orando. Os encontros da MCM, né, o encontro, de repente, dos jovens, o encontro das crianças, né, é algo que está dentro do nosso projeto, da nossa construção ali de São Geraldo. Então, é mais um passo que nós estamos dando dentro do projeto da nossa construção ali. Então, convidamos todos os irmãos a estarem conosco para, junto, nós agradecemos ao Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. A palavra de Deus diz que quando Jesus ceou com os seus discípulos, ao final, eles saíram cantando um hino, saíram louvando ao Senhor. Eu gosto sempre, ao final da ceia, nós fazemos esse mesmo gesto, saindo cantando, louvando ao Senhor, porque nós estamos num culto de celebração ao Senhor, então nós temos que sair alegre, contente, para encararmos a semana que está se iniciando hoje. Então nós vamos estar orando, dando as bênçãos finais, e depois nós estaremos cantando Maravilhosa Graça. Obrigado, ó Pai querido, pela vida dos irmãos que aqui estão. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão online conosco. Obrigado, ó Pai querido, pela tua igreja. Agradecemos, ó Pai querido, ao Senhor, por esse encontro que nós tivemos aqui. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e pedimos que o Senhor continue, ó Pai, operando em nós, através de nós. Possamos, ó Pai, ter uma igreja forte, firme, alegre, uma igreja que celebra o Senhor, uma igreja, Pai, que esteja pronta para te servir, trabalhar. Ó Pai, a tua seara precisa, ó Pai, de novos trabalhadores, então envia novos trabalhadores. Nós rogamos ao Senhor por isso. Que, ó Pai, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Pai, nesta igreja, cheio do teu Espírito,
cheio do teu poder, cheio da tua graça, Pai, para poder fazer a tua obra, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, olhar para o céu e ver, ó Pai, como é maravilhoso nós nos envolvermos, ó Pai, com o Senhor. Por isso, ó Pai, derrama a tua graça sobre nós. É o que pedimos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça, essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos bater palma? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Declare isso nessa noite. Amor que nunca falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. A dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres, porque Jesus morreu na cruz por nós. Sangue de És inocente. quem traz paz aos causos homens, e és escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus, quem tem justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Amor que nunca falha. Amor que nunca falha. Tomou meu lugar. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. A dívida pagou. E a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Agora, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno és. Maravilhosa graça. Amor que nunca falha. Tomou meu lugar. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Levou a minha cruz. E a dívida pagou. Teu sangue me salvou.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela dívida que foi paga na cruz. Que Deus abençoe, meus queridos.